Fala pessoal, esse vídeo aqui é importantíssimo para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ver dinheiro caindo na conta todos os meses, porque eu vou te mostrar como você ganha dinheiro de verdade com a estratégia de dividendos, ok? Os dividendos são essa verdadeira máquina de gerar dinheiro todos os meses na conta. E você vai entender exatamente nesse vídeo aqui, porque eu vou separar ele em três partes. Primeiro, eu vou te mostrar todo esse potencial, o que são esses dividendos, né? Esse dinheiro que cai na conta, que vem das ações e dos fundos imobiliários. E esse é o segundo ponto aqui do vídeo. Quanto rende 10 mil reais investidos? Então vou usar como exemplo uma ação, boa pagadora de dividendos, que é a Taesa, e vou comparar com um fundo imobiliário bem conhecido também, o MXRF11. E aí, a terceira parte do vídeo eu vou dar a minha opinião, então, se é melhor investir em ações ou nos fundos imobiliários. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Já se inscreve aqui no canal Lucro FC então, que eu sempre trago novos vídeos interessantes para esse ponto. Dividendos, investimentos, educação financeira, você é meu convidado e minha convidada. Vamos lá. Indo direto para a prática então, quanto rende 10 mil reais investidos em ações ou fundos imobiliários? Eu vou usar primeiro como um exemplo uma ação que é conhecida como uma boa pagadora de dividendos, que se chama Taesa, é uma empresa de energia elétrica. E o que são esses dividendos então? Essa empresa, ela tem lucro e ela divide uma parte desse lucro com os acionistas, tá? E a gente consegue comprar uma ação lá na Bolsa de Valores e começar a receber esses dividendos aí todos os meses. Algumas empresas pagam sempre, algumas pagam uma vez ao ano, por exemplo. Inclusive, eu vou deixar uma recomendação aqui para vocês, fazer o download desse relatório aqui que a Levante preparou, que é a agenda de dividendos. Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai ver, por exemplo, esse mês aqui um destaque no pagamento de dividendos é o Santander, né? Uma empresa do setor financeiro, também conhecido como um bom pagador de dividendos. Então, faça o download gratuito desse relatório aqui para você ter mais familiaridade com algumas ações que pagam dividendos e qual é a data, uma agenda de dividendos. Vou deixar esse link aqui na descrição para você, ok? Agora vamos usar o exemplo da Taesa, que é uma empresa então, do setor de energia, uma das melhores pagadoras de dividendos que a gente tem na Bolsa Brasileira. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa simulação, então? Pesquisar por um termo que se chama Dividend Yield. E eu já vou colocar aqui na tela para vocês que o Dividend Yield, então o DY da Taesa é 13,32%, tá bom? Isso daqui, então, é o dividendo percentual que ela pagou ao longo dos últimos 12 meses pela cotação atual, tá? Então vou explicar aqui de novo. A cotação da Taesa hoje está lá na Bolsa de Valores R$ 39,78. Se a gente puxar 12 meses para trás, então o dividendo médio, né, esse dividend yield foi de 13,32%, que é o valor que a gente vai usar aqui para a nossa simulação, beleza? Preparei aqui essa planilha para você para entender muito facilmente. Então, se a gente investiu 10 mil reais, né, que é essa simulação que a gente propôs nesse vídeo, o dividend yield foi 13,32, logo o dividendo anual dessa pessoa foi R$ 1.332, tá? Isso daqui só serve para a gente fazer uma perspectiva, uma simulação, tá? Não quer dizer que no futuro vai ser exatamente esse valor muda bastante, tá? Mas algumas empresas são boas pagadoras, né? Então, a gente costuma falar que uma empresa que pagar mais que 6 ou 7% ao ano de dividendos já é uma boa pagadora. A Taesa é uma das melhores que tem na Bolsa, então a gente já começa a ver essa simulação aqui. Ora, se a pessoa investiu 10 mil reais, então, naquele ano, ela ganhou 1.332 só com os dividendos. E aqui vale a gente fazer essa separação já. Os dividendos, então, nesse ano foram R$ 1.332. Só que o patrimônio dela continua ali, né? Aqueles 10 mil reais. Isso daqui é o ativo que a pessoa tem, né? Aquilo que ela comprou e gera dinheiro para ela no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente tem uma preocupação assim, por exemplo, olha só, o que eu falei aqui para vocês hoje? Você investiu 10 mil reais e naquele ano essa pessoa embolsou R$ 1.332. E muita gente pode estar pensando o seguinte, olha, então eu perdi dinheiro, né? Se eu coloquei 10 mil reais em alguma coisa e me voltou 1.300, quer dizer que eu saí no prejuízo, né? Não, mas não é assim que a gente tem que pensar.
Por quê? Porque você comprou um ativo, algo que vai te gerar dinheiro para todo sempre. Enquanto você tiver essas ações, você vai receber esse dinheiro aí todos os anos, ok? Então, se a gente fizer uma simulação simples aqui, eu vou colocar aí na tela para vocês. Se essa pessoa ficar com esse dinheiro investido por 8 anos, só com os dividendos ela vai ter R$ 10.656, ou seja, ela dobrou o dinheiro que ela colocou, sendo que ainda eu nem estou falando na valorização ou desvalorização dessas ações que essa pessoa comprou, eu estou falando só dos dividendos. Então a gente já tem a primeira lição importante aqui. Você está comprando algo que vai lhe gerar dinheiro para todo sempre. Por isso que eu falo que os dividendos são uma máquina de gerar dinheiro, tá bom? Você recebe um pouquinho no primeiro ano, no segundo ano você recebe de novo, no terceiro ano você recebe de novo. Por que eu estou falando anualmente aqui? Porque essa métrica de dividend yield a gente costuma olhar por ano, porque algumas empresas pagam todos os meses e algumas empresas pagam uma vez por ano. Então, para a gente usar a título de exemplo, é legal a gente pensar num investimento anual, tá? Inclusive, os fundos imobiliários têm essa característica de pagar todos os meses, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre eles. Já as ações não tendem a pagar todos os meses, mas anualmente é um dividendo bastante interessante, como eu mostrei aqui para vocês. Agora, tem mais duas lições importantes quando a gente fala sobre o investimento, a estratégia em dividendos, lá na Bolsa de Valores, tá bom? Por quê? Um ponto importante aqui é você reinvestir esses dividendos. E eu também preparei uma planilha aqui para mostrar esse impacto, essa bola de neve do dinheiro no futuro para quem reinveste os dividendos. Dá uma olhada. Ainda no exemplo anterior, a gente imaginou que essa pessoa no ano 1, né, no primeiro ano do investimento dela, ela aplicou R$ 10.000, certo? Então, ela teve um rendimento aí, uma entrada de dinheiro de R$ 1.332, que são os dividendos dela, tá? Só que, se a gente somar esses dois valores, o valor que ela aplicou mais o que ela recebeu de dividendos, representa que ela tem um patrimônio, então, de R$ 11.332, tá? Só que qual que é o ponto importante aqui? Quando você investe e recebe dividendos, esses R$ 1.300 aqui, por exemplo, eles ficam na conta corrente da sua corretora, tá? Porque foi lá que você aplicou o dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você precisa pegar esses R$ 1.300 que estão ali disponíveis na sua conta corrente da corretora e aí você compra mais ativos. Ou você vai comprar essa mesma ação, ou você compra outras coisas, mas você precisa reinvestir. Por quê? Porque aí você começa a fazer essa bola de neve dos juros compostos, tá? No ano 2, ao invés dessa incidência do dividendo em cima de R$ 10.000 que você aplicou, agora no ano 2 vai ser em cima de R$ 11.332. Aí o seu dividendo nesse ano seguinte já vai ser maior, vai ser de R$ 1.509, tá? Isso imaginando que o dividend yield seria igual no ano que vem, tá? Que pode ser maior, pode ser menor, mas dentro dessa simulação você está entendendo o poder dos juros compostos e o reinvestimento desses dividendos. Daqui a pouco eu passo mais uma lição importante para você, só que aqui a gente já consegue ver que para você dobrar o seu patrimônio, você não precisa mais dos 8 anos, como eu mostrei anteriormente aí nessa mesma planilha. Agora, para você atingir um patrimônio aí de R$ 20.000, né, ou seja, os 10 mil que você investiu, mais 10 mil só com a rentabilidade dos dividendos, você conseguiria ir aproximadamente em 6 anos. Você já teria um patrimônio acima de R$ 20.000, portanto, dobrando o valor que você investiu, tá? Essa é a estratégia. Você poupa e investe todos os meses, vai reinvestindo seus dividendos e aí você busca pelas melhores alternativas de investimento, que já é esse outro ponto importante que eu trago aqui para vocês, tá? A ideia de comprar barato. E aqui a gente já começa a separar um pouco aqui o que acontece com as ações e com os fundos imobiliários. Dá uma olhada nesse outro gráfico aqui que eu preparei. E agora a gente já vai fazer uma comparação entre um fundo imobiliário e uma ação, tá? Primeiro eu estou mostrando aqui a cotação, quanto custa comprar um fundo imobiliário, usando como exemplo o MXRF11, que é um dos fundos imobiliários no Brasil que tem a maior parte de cotistas, né? O maior número de cotistas. Talvez você seja um desses investidores também que está assistindo. E o que eu fiz aqui nessa simulação? Eu puxei 24 meses para trás, né? Então, ou seja, uma pessoa que tivesse investido todos os meses no primeiro dia útil do mês,
quanto estava custando esse fundo imobiliário, tá? Então, aqui, ó, no dia 3/10 de 2022, ele estava custando R$ 10,25. Em setembro de 22, R$ 10,09, tá? Isso vai mudando bastante. Dia 1/8, R$ 9,79. E o que é importante aqui? A gente vê uma média, né? Quem comprou esse fundo imobiliário aí todos os meses ao longo dos últimos 2 anos, pagou em média R$ 10,04. Então a gente já começa a perceber mais ou menos quanto você está comprando barato ou caro, até por um histórico, ok? E aí, olhando as ações, coloquei essa tabela aqui do lado também, a gente vê que a Taesa, hoje ela está cotada aí a mais ou menos R$ 40, só que 2 anos atrás ela estava cotada a R$ 28,27. Então, na média, R$ 37,67. E um fato importante também para lembrar vocês é que essa cotação muda todos os dias na Bolsa de Valores. E onde você encontra isso, né? É lá na sua corretora de valores, tá? Que é justamente onde você consegue aplicar esse dinheiro e fazer essa máquina de dividendos render para você, garantir um futuro melhor, tá? Eu particularmente, eu recomendo e uso a Toro Investimentos para fazer as minhas aplicações, tá? Por quê? Eu acho que é uma corretora muito fácil de usar e é taxa zero, né? Isso é importante porque a gente não tem custos nessa corretora. Segundo ponto, ela é super confiável, né? Porque ela tem toda a estrutura do Banco Santander por trás, né? Então, quando você vai escolher uma corretora para você usar, é bom você saber se ela tem saúde financeira para garantir o seu dinheiro sem problema nenhum e também ir melhorando os processos dela, né? Melhorando a parte visual, ter um suporte interessante. Então, eu gosto muito, confio na Toro Investimentos. E o terceiro ponto é que a gente tem uma parceria lá juntos, né? Por isso que eu sempre divulgo o trabalho aqui da Toro. E se você usar esse link que está aqui na descrição, abrir sua conta lá, eu vou enviar esse meu livro para você pelo correio, tá? É um livro que eu escrevi justamente sobre finanças pessoais e investimentos. Eu costumo dizer que um livro é um custo-benefício excelente, né? É muito conhecimento que a gente consegue transmitir nessas 196 páginas aqui e eu vou dar ele gratuitamente para você que se inscrever na Toro através do link que está aqui na descrição. É uma parceria que a gente fez, eu conversei lá com o pessoal da Toro Investimentos e eles falaram assim, Ricardo, quem estiver comprometido com o seu próprio dinheiro, a gente banca esse presente aqui, então a gente vai enviar pelos correios todo o custo, tanto da impressão, quanto do livro em si, quanto do frete, fica por nossa conta, tá bom? Então, recomendo que você use o link que está aqui na descrição, abra sua conta lá na Toro, depois de 4 ou 5 dias que você fizer o seu primeiro investimento ali, a sua primeira transferência, mandar dinheiro para a corretora, depois de 4 ou 5 dias, eles te mandam um e-mail com as instruções para você me passar o seu endereço e aí eu mando o livro para você, beleza? E agora, voltando aqui na tela, o que a gente consegue ver nesses dois gráficos de cotações que eu fiz para vocês? Primeiro, esse gráfico amarelo é o do fundo imobiliário, do MXRF11. E esse gráfico azul, aqui embaixo, é da Taesa, né? Uma ação. Então aqui fica muito nítido nesse exemplo como uma ação, que é essa linha azul, ela tem muito mais sobe e desce. A volatilidade de uma ação é muito maior. Enquanto um fundo imobiliário, ele tende a ser mais estável, né? Então a gente consegue ver aqui claramente que não tem tanta montanha-russa. E por que eu estou dizendo isso? Ora, porque a gente pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Eu não acho que tem um investimento melhor. É melhor investir em ações ou em fundos imobiliários? Obviamente, nos dois. Só que a gente tem que entender que uma ação tem mais potencial de altas e baixas, né? Então, até pensando em crescimento, uma ação tende a valorizar mais que um fundo imobiliário. Então, se a gente tem uma estratégia ainda, digamos que a gente está construindo patrimônio, a gente ainda tem pouco dinheiro, a gente só tem 10 mil reais, 11 mil reais, pensar em ações para o longo prazo tem uma tendência, uma possibilidade de mais crescimento dessa cota, né, dessa ação. Já um fundo imobiliário, que tem uma tendência mais estável, acaba sendo interessante também na fatia de segurança da carteira. E aí quem tem mais dinheiro, por exemplo, já tem R$ 1 milhão na conta, aumentar a fatia de fundos imobiliários pode ser mais interessante. Por quê? Porque aí você já está com aquela renda passiva mensal. Então, eu acho que tem essa característica diferente, ok? Dentro dos próprios fundos imobiliários, os fundos de papéis, como o MXRF, por exemplo, eles tendem a andar mais de lado e pagar mais dividendos, ok? Já os fundos de tijolos
podem ter um crescimento um pouco maior do que os fundos de papéis. Mas eu acho que você deve reservar um pouco do seu dinheiro aí, do seu portfólio de investimentos também para ações, porque no longo prazo elas tendem a valorizar e também pagar bons dividendos. Beleza? Essa diversificação tenho certeza que vai fazer você ser um vencedor também. E me deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre dividendos, o que você quer que eu traga para você num próximo vídeo, que eu vou ler todos os comentários aqui para produzir novos conteúdos para você, beleza? E dá uma olhada também nesses vídeos que a gente deixou aqui no lado para você. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.